E aí, pessoal, tudo bem? É, Isso aí, então, vamos lá para a correção das nossas atividades de geometria, né, da primeira série do ensino médio, das nossas atividades realizadas aí no período de junho, no mês de junho, né, das nossas aulas referente ao dia 8 de junho até 25 de junho, né, e lembrando que estamos chegando aí à reta final desse primeiro semestre, apesar dessas atividades de afastamento social, dizer para vocês que mantenham o foco e a dedicação de vocês durante esse último período aí, último sprint, né, vamos dizer assim, mês de junho. Estamos aí próximo às férias. Acredito que esse seja o último vídeo que eu devo gravar para vocês, acredito eu, esse primeiro semestre. Apesar dos pesares, acredito que a gente conseguiu atingir alguns alunos que buscaram, que se dedicaram, que tentaram manter os estudos em dias, e então dizer para vocês que sigamos o mesmo fluxo, né? Façamos as correções dos nossos exercícios, façam exercícios quando forem enviados para vocês, postem as fotos no GPA, lembrem-se da responsabilidade de vocês com essas atividades, vocês estão sendo avaliados em vários quesitos, participação, nos grupos de WhatsApp através das perguntas, da comprovação do envio da atividade no GPA, né, dessas fotos enviadas, da correção das atividades, e como um todo vocês estão sendo avaliados por isso, certo? A gente vai corrigir hoje as atividades de geometria do primeiro ano. Vão aí, peguem aí os cadernos de vocês, as atividades no decorrer de junho, comecem lá na primeira atividade da primeira série, vocês vão ver a data no slide posterior. Vão colocando certo nas questões que estão corretas, nas questões que estão erradas, vocês marcam o X errado, pausa o vídeo, copia a questão da forma correta, tentem identificar onde vocês erraram a questão e se ainda persistir alguma dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp, ok? Vamos lá então, vamos para a nossa correção de hoje. Nossa primeira atividade de geometria foi a aula do dia 9 de maio, desculpa, 9 de junho, né? 9/6, e tratava da área de figura geométrica plana, certo? Então, as atividades de geometria da aula do dia 9/6, de área de figuras geométrica plana, certo? Vamos corrigir aqui rapidamente juntos, ó. Nesse estardalhaço de atividades, a gente acaba se perdendo. Então, geometria referente à aula do dia 9/6, 9 de junho. Áreas de figuras geométricas planas. Questão 1, ela falava o seguinte: seja um triângulo isósceles com dois lados medindo 5 centímetros, então ele tem dois lados, certo? Medindo 5 centímetros. E a base desse triângulo mede 6 centímetros. Está pedindo a área desse triângulo, né? Conforme a gente viu, a área de um triângulo é dada pela relação de base ou lado vezes altura, né? Vezes lado. Então, como ele é um triângulo isósceles, a gente pode pegar um dos lados e multiplicar pela base, que a gente vai ter exatamente a área, é, é, a área total, a medida total diagonal desse triângulo, né? Se a gente multiplica o lado vezes a base, a gente chega a um valor igual a 30 centímetros, certo? Certinho? Então, a gente tem que a área total desse triângulo vai ser o quê? A área total do triângulo AT aqui é igual. Aí sim a gente pega a fórmula, né? Faz base vezes altura. Ou seja, base vezes altura dividido por 2. Ou seja, 5 vezes 30, 5 vezes 6 dá 30. Então, 30, que é a base vezes a altura, produto da base vezes a altura, a gente já tinha feito ele lá e dava 30 centímetros. A fórmula pede para dividir por 2, a gente divide por 2. Aí a área desse triângulo isósceles, então, a gente chega à conclusão que é 15. Então, 15 centímetros, beleza? Muito tranquilo, né? Vamos para a próxima questão. Considere um quadrado com aresta de 5 centímetros.
qual a área deste quadrado? Ó, a aresta, a gente sabe que é igual ao lado, né? Aresta e lado são a mesma coisa. E ele falou que o lado, ele mede 5 centímetros, certo? Então, se o lado mede 5 centímetros, a fórmula do quadrado é o quê? Lado ao quadrado, né? L ao quadrado aí, ou lado vezes lado. Então, a área do quadrado é igual, se o lado vale 5, 5 ao quadrado, a gente tem aí a relação que 25 centímetros, né? Ok? Questão 3. Um campo de futebol possui 75 metros de largura, certo? Então, tá aí, ó, 75 metros de largura do metro. E 105 metros ele tem de comprimento. E ele quer saber aqui, ó, a área desse campo, a área total, né? O campo de futebol, a gente sabe que é um retângulo, né? Porque ele tem dois lados iguais entre si e outros dois lados iguais entre si, né? Logo, a gente pode usar aquela formulazinha de área é igual a base vezes altura, né? Onde a base dele nada mais do que é a medida do próprio comprimento, né? Do campo. E a altura a gente pode caracterizar como a largura, né? Como se a gente pegasse esse campo e planificasse uma folha de papel, né? A largura do campo passa a ser a minha altura do retângulo e o comprimento do campo. A gente tem a base desse campo, né? Então, a medida do campo é 105 vezes 75, ou seja, base vezes a altura. 105 vezes 75, se a gente multiplicar, a gente vai chegar no resultado do produto 7.875 metros quadrados, ou seja, esse campo de futebol aí tem essa área, né? 7.875 metros quadrados. Corrigimos exercícios muito tranquilos de cálculos de área, né? Vamos para a aula do dia 23/5. Então, ó, aula aqui do dia 23, certo? 23, triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Determine a área de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de 8 centímetros de raio. Então, a aula do dia 23 de junho, ele pede para determinar a área de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de 8 centímetros. Ele tem um triângulo equilátero, ou seja, todos os seus lados que formam esse triângulo são o quê? Iguais, né? E ele está inscrito dentro, desenhado dentro de uma circunferência, né? E a circunferência tem um raio que mede quantos centímetros que o exercício fala? 8 centímetros. Com base no conteúdo que a gente já trabalhou, a gente pega lá a formulazinha de triângulo inscritos, né? A inscrição do triângulo tem medida igual a raio vezes a raiz de 3, é a nossa formulazinha, né? E o raio eu sei que vale 8 centímetros, então vai ficar a medida de área desse triângulo inscrito é igual a 8 raio da circunferência vezes raiz de 3. Logo, a inscrição desse triângulo determina para mim a área de um triângulo subscrito, né? Logo, a relação de um triângulo inscrito por um triângulo circunscrito nos dá a definição de área do triângulo próprio inscrito, né? Que é aquela relação que a gente viu na definição do conteúdo. Então, vai ser o quê? I ao quadrado é igual a área é igual a I ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, né? Logo, a área desse cara vai ficar o quê? Vamos resolver isso aqui, certo? Ó, I raiz de 3, I ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, eu sei que o I vale 8, certo? Então, I é igual a 8 ao quadrado vezes raiz de 3. Isso aqui, se eu substituísse aqui por 8, esse I, e ele ficasse ao quadrado multiplicando por raiz de 3, é a mesma coisa que eu pegar 8 vezes raiz de 3 e passar o quadrado para fora do parênteses aqui, né? Não fica todo mundo elevado ao quadrado, certo? Posso multiplicar pelo que sobrou, vezes raiz de 3 dividido por 4, né? Logo, 8 ao quadrado é
64, certo? Posso cortar o quadrado com a raiz, vai sobrar o quê? 3, né? Então, vai ficar 64 vezes 3, certo? Vezes o que já tinha da conta lá que a gente desceu, que é o raiz de 3 dividido por 4, né? A gente pode já simplificar o 64 com 4, não posso? 64 por 4 dá 16, não é? Então, a gente simplificaria o 64, que estaria todo mundo dividido por 4, ia ficar 16 vezes 3 vezes raiz de 3. 16 vezes 3 dá 48. Logo, a gente chegou numa pré-definição aqui que não dá mais para simplificar, não dá para fatorar a raiz 48, raiz de 3, porque o raiz de 3 já está no seu menor mínimo múltiplo comum, né? Então, a gente tem aqui a área desse triângulo inscrito é igual a 48 vezes raiz de 3, certinho? Então, sempre primeiro eu relaciono a inscrição. Quem que é a inscrição? A inscrição é dada por raio vezes raiz de 3. O raio você tem, então, a inscrição é dada por a medida do raio, que é 8 vezes raiz de 3. Aí eu vou para a fórmula da área de um triângulo inscrito. Como que eu calculo a fórmula da área de um triângulo inscrito? A área é igual a inscrição vezes raiz de 3, isso tudo dividido por 4, né? Então, a inscrição vale 8, eu só organizei a conta aqui, né? Busquei organizar essa conta para poder ficar mais simples a solução, certo? Eu peguei aqui os caras que já estavam aqui, ó, i ao quadrado vezes raiz de 3, sabendo que o i vale 8. O que eu fiz? Substituí o i por 8, multipliquei ele, mantive, né, multiplicando pelo raiz de 3. O quadrado do i eu coloquei tudo dentro de parênteses e passei ele para o lado de fora, que é a mesma coisa, né? Então, isso aqui é igual àquilo ali, não é? É igual, certo? Continua todo mundo elevado ao quadrado, né? A simplificação direta do produto, notável, vezes mantive o raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, eu resolvi o que estava dentro do parênteses, 8 ao quadrado é 64, e raiz de 3 ao quadrado, eu cortei o quadrado com a raiz, sobrou o 3, certo? Vezes o restante que sobrou, raiz de 3 dividido por 4. 64 dividido por 4 dá 16, então ficou 16, desci o 3, estava multiplicando por ele, e desci o raiz de 3, certo? Eu tinha simplificado lá o 4 com 64. 16 vezes 3 dá 48. Então, 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Triângulo equilátero com lados medindo 10 centímetros está inscrito uma circunferência de raio R. Calcule a área do círculo delimitado por essa circunferência. Ó, quando o triângulo ele é equilátero, está inscrito numa circunferência, a gente tem uma fórmula que relaciona o raio com o lado, que é essa formulazinha aqui, né? A gente sabe que o lado é 10 centímetros, que o exercício fala que é 10 centímetros, basta a gente pegar essa fórmula aqui, né? Do triângulo equilátero com o raio da circunferência, que é o quê? Raio é igual a 10 raiz de 3 sobre 3, né? Então, isso é a minha fórmula, certo? Agora, a gente já tem a medida do raio da circunferência. Então, a gente pode calcular a área do círculo usando a fórmula, né? Então, a gente pega aqui, por exemplo, a gente já tem a área e tem a medida, a gente já tem a medida do raio, desculpa, a gente consegue achar a área pela medida do círculo. Como calcular a área de um círculo? A área é igual a πr ao quadrado. Basta substituir. Ó, se eu substituir o raio que a gente encontrar, ó, a área vai ficar igual ao que? Π, né, que é o que a gente tem, certo? I, que é o que a gente tem da fórmula da área do círculo, vezes R. R é quem? R é isso aqui, ó. Que a gente tinha lá da relação do triângulo equilátero inscrito, né? R ao quadrado. Então, o R vale quanto? A gente viu lá que no lugar do raio a gente tinha que era 10 centímetros, né? Era 10 centímetros o raio. Então, aqui no lugar do Rzinho de raio aqui, a gente substituiu por 10, porque o exercício dava aqui, né? 10 vezes raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar do Rzão lá, da fórmula da área do círculo, a gente coloca aquilo lá, ó, 10 raiz de 3 sobre 2. Como a fórmula do círculo R é elevado ao quadrado, coloca isso tudo elevado ao quadrado. Expressãozinha simples para a gente resolver agora, né? A área é igual, posso cortar aqui a raiz com o quadrado, certo? Vai sobrar 100 e resolver os quadrados, né? Dos numeradores que estão dentro do parênteses, claro.
Então, 10 ao quadrado dá 100, aí de 3 ao quadrado sobra 3, cortei o quadrado com a raiz, e 3, o divisor está lá embaixo, 3, denominador 3 ao quadrado, 9. Então, ficou 100 vezes 3 sobre 9, π, né? Logo, 100 vezes 3, simplifico 3 por 9, 3 por 3 e por 3, que dá 1 e que dá 3, não é? Então, simplifiquei aqui os 2 por 3, né? Que aqui deu 1 e aqui deu 3, certo? Logo, 100 dividido por 3. Então, 100 sobre 3 π é a área desse triângulo equilátero inscrito, né? Beleza? Se quiser dividir aí o 100 dividido aí por 3 e colocar um valor aí decimal que deva surgir, também pode, sem problema nenhum. Ou então pode deixar aí o resultado 100 sobre 3π. Beleza?